Descoberta do inconsciente social. É, como vemos o mundo e como ele realmente é? Se fizéssemos a pergunta, por que estou vestindo o que eu estou vestindo? Por que estou sentindo como eu estou sentindo? E por que eu estou pensando o que eu estou pensando hoje? O que a gente poderia responder? O que você diria sobre isso? Para o Erich Fromm, essas perguntas revelam algo que é muito mais profundo do que apenas uma resposta simples sobre o porquê eu escolhi a roupa que eu estou vestindo ou porquê eu estou me sentindo como eu estou. Essa resposta ela está ligada muito a uma seleção de coisas que eu desejo, que eu sinto, e aquilo que está sendo reprimido socialmente, aquilo que está reprimido em toda a sociedade. Desta forma, a gente poderia pensar, né, que até certo ponto essa repressão definiu muito do que aceitamos como sendo aquilo que é civilizatório e aquilo que é barbárie. Não pela escolha da roupa em si, e não por pensar sobre como eu estou me sentindo ou aquilo que eu estou pensando, mas que vai definir algumas coisas como sendo civilizatório, um passo civilizatório e um passo para a barbárie. Por exemplo, uma questão lógica de aceitarmos as cruzadas como sendo algo aceitável socialmente, mas se uma tribo atacar camponeses, isso a gente diria que é inaceitável. Então poderíamos pensar que, de certa forma, algumas coisas vão ser reprimidas e outras não. Poderíamos pensar que algumas emoções estão diretamente relacionadas ao que vamos aceitar como civilizatório e aquilo que vamos aceitar como não civilizatório. Por exemplo, a vergonha, o nojo, a culpa geram outras emoções como medo, espanto, raiva e alegria. Então, o ato civilizatório ele tem muito a ver com as respostas que a gente vai dar em determinado ambiente social e as escolhas que vamos fazer a partir dos relacionamentos que estamos vivendo com as pessoas ao nosso entorno. Então, o ato civilizatório ele nos protegeu e ainda nos protege da barbárie. Por exemplo, em uma atividade com alunos do ensino fundamental em 2014 e depois repetido em 2016, que fiz com os primeiros, segundos e terceiros anos, e em 2016 fiz na educação infantil e primeiro ano no ensino fundamental. Numa atividade de circuito de jogos, fizemos uma assembleia para ver quais comportamentos seriam aceitos e como nós deveríamos punir aqueles alunos que não se comportassem da forma adequada. A ideia ali naquele momento era discutir a questão da ética com aquelas crianças tão pequenas e como que a gente agride o colega sem mesmo perceber que esse colega está se sentindo triste por aquela agressão. Então, nessa atividade de assembleia, eu perguntava para eles quais as punições para aqueles alunos que se comportarem mal. E as respostas, elas são assustadoras, Porque naquele momento do desenvolvimento infantil, os únicos acessos à ética, o único acesso à moralidade que se tem é o convívio social com os nossos pais e com os nossos familiares. Estamos entrando no contato com outras pessoas e estamos começando a conviver num espaço civilizatório que é a escola. Então as respostas estavam de acordo com o que eles tinham, mas também muito daquilo que eles não tinham como forma de acesso ao ato civilizatório. Por exemplo, as punições que eles diziam que deveriam ser dadas, as leis, as regras que deveriam ser aplicadas naquele momento,
né, era bater, colocar de castigo, expulsar da atividade e expulsar até mesmo da escola, né. O ato civilizatório, ele não é dado pela natureza, pela biologia. O ato civilizatório, ele é dado a partir do convívio, nos relacionamentos do dia a dia. E em contraposição com aquilo que é a minha formação social dentro da minha família. O ato civilizatório, ele vai além das portas da minha casa. Ele vai no contato com aquelas outras pessoas que pensam de uma forma diferente e que deveria ser aceito por todos nós, e que a gente deveria regular à medida de que, se é um ato civilizatório, o comum acordo, o bem-estar da maioria ou o bem-estar de todos deveria ser levado em consideração. Então, o ato civilizatório seria um contrato ético que se dá a partir do momento que eu estou em relacionamento, e não a partir de uma biologia dada em que o ser humano nasce naturalmente e a sua essência seria civilizatória, né? Então, esse contrato ético que define o que será e o que não será aceito como restrição ou punição, né? Em que a maioria dos países atuais, por exemplo, a maior punição que se tem é o isolamento permanente, a prisão perpétua. E esse isolamento permanente do ambiente social, né, seria uma forma de punição grave, para atos graves, atos de barbárie, né? Então, essa pessoa estaria sendo isolada do ambiente social. Embora alguns países ainda tenham a pena de morte e isso seja socialmente aceito, né, mas discutido, o ato civilizatório é pela não agressão do outro, né, mas sim pela compreensão de que talvez essa pessoa tenha que ficar isolada do ambiente social numa prisão perpétua, né? Então, assim, a discussão sobre isso, do encarceramento em massa, é uma discussão válida, mas é a opção que se tem atualmente e o que a gente usa como sendo uma forma de punição, né? Meu nome é Flávio Rodrigues, sou psicanalista, e vamos tratar aqui nessa série sobre a descoberta do inconsciente social a partir da psicanálise social e como esse inconsciente imprime no sujeito os modos de ser que não entram no campo da percepção, né? Então, a descoberta do inconsciente social é esse inconsciente que imprime esses modos no sujeito, né? A partir do reprimido e a partir do recalcado. O inconsciente social é um filtro invisível, né, que decide o que pode ou não chegar à nossa consciência e o que deve ou não ser recalcado e reprimido socialmente, né? Ele constitui uma forma de fazer com que aquilo que foi aprendido ao longo da evolução humana possa ser continuamente reorganizado e reavaliado socialmente. O inconsciente social, então, seria esse filtro invisível, né, que daria curso, né, à sociedade para que ela continuasse funcionando assim como ela está. A metáfora do iceberg, usada muitas vezes para definir o inconsciente, é uma tentativa de demonstrar que existe coisas que estão no porão dos traumas infantis, né? E que o inconsciente seria algo como uma fixação em determinada fase do desenvolvimento, né? Mas para Erich Fromm não é bem assim, né? O inconsciente seria tudo aquilo que não entra no campo da percepção, né? E o inconsciente social seria um filtro seguido por determinada sociedade, né? Não são as regras, mas são as repressões que antes mesmo de se pensar já vamos reprimir para o melhor funcionamento social, sem estarmos conscientes do próprio comportamento e da própria conduta, né?
de repressão e de recalcamento. E vamos sentir isso de acordo com as situações de recalcamento e de repressão. E quando há modificações sociais, a gente vai ver que o reprimido e o recalcado eles vão vir à tona e a gente vai sentir nas resistências que esse ambiente social vai se esforçar para continuar reprimido e continuar recalcado. Então, o inconsciente social ele é composto por aquelas áreas de experiência que uma sociedade não permite que seus membros reconheçam. Então, assim, por exemplo, quando pensamos no funcionamento do próprio corpo, a digestão ela pode ser sentida, mas ela não pode ser controlada. Né? O pensamento ele pode ser percebido, mas ele não pode ser controlado. Né? A fisiologia do corpo é sempre inconsciente. Né? Podemos até ter técnicas de atenção plena para o funcionamento cardiorrespiratório. Né? E a partir daí fazer um controle do nosso pensar. Contudo, é um esforço grande de atenção. Né? E isso causa em muitas pessoas um desconforto. As regulações fisiológicas elas são totalmente inconscientes, elas vão funcionar nós querendo ou não. Né? E vão funcionar de determinada maneira, querendo ou não. Por exemplo, o pensamento obsessivo, mesmo que eu queira não ter esse pensamento, muito provavelmente ao esforço de querer barrar esse pensamento, eu gero mais força esse pensamento. Se eu pensar numa árvore verde ou numa árvore amarela, né, e se eu falar para você, pense sobre seria instantâneo, pense sobre a árvore amarela, você pensaria imediatamente numa árvore amarela, e que não conseguiria não pensar. Isso é um funcionamento inconsciente. Como se dá esse funcionamento é inconsciente. O que eu percebo é o funcionamento, né? Mas não vejo como esse funcionamento e da onde é a origem desse funcionamento. Então, assim, além do funcionamento do inconsciente fisiológico, né, a gente vai ter um inconsciente freudiano, né, que é o funcionamento do indivíduo. E Freud parte dessa fisiologia para pensar o inconsciente. Né? Mas ele vai além, ele vai em direção ao ato civilizatório, ele vai em direção à linguagem, ele vai em direção à lógica e em direção aos tabus. Né? E ele vai pensar esse inconsciente, né, no funcionamento do indivíduo, como esse indivíduo funciona em determinada sociedade. Né? E ele vai falar que a partir das tensões e distensões da libido e das pulsões, movido pelas pulsões, que determinaria o funcionamento desse inconsciente. Né? E esse inconsciente seria algo que só poderia ser acessado a partir das técnicas usadas na psicanálise, atenção flutuante, os xistes, né? As parapraxias, os sonhos. Né? Então, a partir da técnica psicanalítica chegaríamos a esse inconsciente. Então, de acordo com o desenvolvimento psicossexual que discutimos anteriormente, na série anterior, haveria fixações que poderiam ou não acarretar um recalcamento, quando esse recalcamento aconteceria antes do período da linguagem, e uma repressão quando essa repressão acontecesse após o período da constituição da linguagem. Então, tanto no recalcamento quanto no reprimido, seria um mecanismo de regulação, né? E que comporiam esse inconsciente. Então, aquilo que estaria inconsciente viria a consciência, muitas vezes sem dizer de onde vem. E a partir da psicanálise, a partir de tornar consciente o inconsciente, estaríamos vendo o que está acontecendo e por que esse inconsciente estaria se constituindo desta forma naquele indivíduo. Né? Mas o Erich Fromm vai noutra direção civilizatória. Né?
ele vai na direção dos relacionamentos, no relacionar-se em um ambiente social. E ele vai dizer que o ser humano ele é um animal social, né? Então a linguagem, a lógica e os tabus, eles seriam fatores sociais de recalcamento e repressão. Então, não seriam escolhas que faríamos a partir disso, né? Ou não seriam escolhas de o que recalcar e o que não recalcar, né? Ou o que reprimir e o que não reprimir. Não seriam escolhas, seriam determinações que aconteceriam querendo ou não, né? Uma sociedade, querendo ou não, ela iria recalcar determinadas coisas e outras não. Então não seriam escolhas, por exemplo. A nomeação dos objetos não são escolhas, né? São constituições, coisas que vão se constituindo ao longo do tempo e vão habitar o campo da linguagem, né? Então, quando habitam o campo da linguagem, essas coisas vão ser determinadas e determinantes, né? Elas vão dizer o que é e a partir daí determinam o que é ou o que não é. Então, no campo da linguagem, então, a nomeação dos objetos é com que a gente possa fazer com que esses objetos existam. Então, alguns tipos de emoções são aceitas, outras não, mas todas elas estão no campo da nomeação, no campo da linguagem, né? Então, outra questão que é importante, né, é o pensamento lógico usual, né? E o que vamos aceitar como regras e não. São determinadas muitas vezes não por escolhas lógicas e atuais, né, mas são determinadas por mecanismo de recalcamento e de repressão, né, e que vamos estar colocando em funcionamento à medida que estamos envolvidos por emoções arcaicas, como por exemplo sei lá, o uso da raiva, né, a determinado tipo de situação que para outras pessoas não seriam, né? E isso é aceito socialmente em uma determinada sociedade e em outra determinada sociedade não vai ser aceito. Então, assim, essas emoções arcaicas que por muito tempo nos salvou, né, mas que na atualidade deveriam ser avaliadas, né, se são ou não necessárias para a manutenção da nossa época, né. Então a linguagem, a lógica e os tabus servem como balizadores, embora em alguns casos tenham perdido sua funcionalidade, né, mas permaneçam como ideologias e em relação ao indivíduo como racionalizações. Então, vejamos então, como que funciona o recalcamento e a repressão a partir da linguagem, né? Se eu não tenho uma palavra que possa nomear um sentimento, esse sentimento não existe, né? Então, socialmente ele não vai ser aceito. Se eu considero algo lógico porque está no senso comum, então isso é algo que deveríamos fazer. E eu vou excluir outras formas de perceber a vida, né? O medo o tabu do incesto, né? Ele faz com que esse tabu seja uma questão primordial dentro de uma sociedade, com leis que punem as pessoas que não aceitam essa regra, né? O medo do isolamento, que é uma questão estudada por Margaret Mead e por vários outros antropólogos, em que pessoas que são isoladas da tribo, mesmo participando da tribo, mas sendo isoladas, elas acabam morrendo, né? Então, se a sociedade proíbe algo, mesmo que não tenha uma fundamentação lógica, né, ela não pode ser sentida, não pode ser vivida, né? Então o inconsciente social é toda a história humana que está reprimida e recalcada.
né? Porque em algum momento histórico ela foi importante para a sobrevivência, né? Embora já tenhamos perdido esse momento histórico, permaneceu e ainda permanece, né? Então, assim, muitas das repressões e recalcamento social, embora sejam meras fantasias e gerada pelo medo, pela vergonha, pelo nojo, pela raiva ou pela culpa, ela de forma desproporcional e disfuncional impede o crescimento social, né? Existem questões do funcionamento, do recalcamento e da repressão, como por exemplo o tabu do incesto, que se tem, que se sabe os problemas que são causados a partir da consanguinidade, né? Então a gente tem algo que é lógico e que pode ser constatado, né, a partir da ciência, vamos dizer assim. Porém, muitos dos funcionamentos sociais são repressões e recalcamentos que são meras fantasias, meras abstrações, né? Então, assim, essa ilusão de realidade ainda faz com que coisas ruins aconteçam em volta ou mobilizada a partir de uma realidade imaginada, né? Essa ilusão de realidade, né, está naquilo que faz com que entendamos que é normal fazer uma coisa e não outra, né? Por exemplo, uma mulher deve se guardar a um homem que deve ser o caçador, o príncipe, né? Então, para essa mulher, Freud vai falar sobre isso, né? E que para o homem tudo é permitido e para a mulher não, né? Então, essas realidades imaginadas, né, e que são socialmente aceitas, por exemplo, hoje a gente vê nas redes sociais muitas pessoas falando algumas besteiras, como a energia feminina e a energia masculina, baseada não sei em que, né? Coisas de mulheres e coisas de homens, né? São abstrações que são aceitas e como realidades funcionais, né? Mas que na verdade são apenas significações de uma realidade imaginada, né? Que em muitos casos tem a ver com o dogma religioso, né? Mas que são aceitos, né? Então existe uma questão identitária aqui que faz com que a diferença entre os sexos, né, que tanto Freud como Erich Fromm pontua, mas Erich Fromm já vai além e diz que Freud ainda continua fazendo a distinção entre o homem e mulher, né? O Erich Fromm coloca uma questão igualitária entre o homem e a mulher, né? E a gente avançando, né, na questão do gênero mesmo, né, as escolhas as orientações de gênero que a gente vai ter, tanto heterossexual ou homossexual, pansexual, e não importa, né? Mas isso sendo como algo valorizado ou não valorizado, e isso é importante porque essas questões identitárias, né, que vêm dessa formulação da identidade e diferença, cor da pele, etnia, estatura, peso, morfologia, né, normas, regras sociais, né, aquilo que é aceito ou não, né? Então isso seria uma espécie, né, de adoecimento coletivo em que a visão, a audição, o paladar, o contato, né, a percepção estaria numa ilusão, né, e numa realidade imaginada onde todos estariam vendo a mesma coisa, né? Então o Erich Fromm chamou isso de patologia da normalidade. Essa patologia da normalidade, né, seria aquilo que é socialmente aceito como norma, sem discussão sobre a sua funcionalidade,
né? Por exemplo, as questões de gênero, né? As questões de gênero e as questões da sexualidade humana, né? Que isso é gravíssimo dentro de uma sociedade, né, que ainda não entende a própria sexualidade, né? Então, além disso, né, tudo aquilo que a gente come, tudo aquilo que a gente bebe, tudo aquilo que a gente veste, né, estão relacionados com essa esquizofrenia, né, com esse valor, né, uma pessoa comendo um prato chique, fotografa, coloca no Instagram, e isso é pontuado como sendo algo muito valoroso, né? Uma pessoa que fala com a câmera descascando uma batata, picando um pepino, né? Na realidade imaginada das pessoas que produzem conteúdo, elas acham que aquilo ali é algo que vai fazer engajar o vídeo, né? E a gente vai percebendo como uma realidade imaginada, uma esquizofrenia em que todos vão repetir a mesma coisa como sendo algo que é importante para aquilo que eles estão fazendo, né? Mas que na verdade seria uma fantasia, uma abstração, uma significação, né? Então, de certa forma, isso faz com que outras pessoas se olhem e se perguntem, né, por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo mesmo fazendo tudo certo. Eu chego no horário, eu tenho meu trabalho, mas eu continuo me sentindo mal. E isso é pela diferença, né? Então aí eu me forço a ser normal, descascar uma batata, falando com o vídeo, para que eu possa ser normal. Não, então, assim, porque o nosso inconsciente reprime todas essas coisas que seriam elaboradas dentro do ambiente social, é o que a gente vai tratar nessa nova série de vídeos, né? Então, assim, por que nosso inconsciente social reprime muitas das coisas que poderiam ser funcionais, né? Então a normalidade muitas vezes é uma psicose compartilhada, né? Então esse inconsciente é o que mantém as orientações não produtivas funcionando, né? E então isso é importante que a gente possa entender, né? De acordo com o professor Walter Neve, existe uma questão que é de significação, né? Então a evolução humana, o humano se diferencia dos outros animais pelo esse processo de significação, e o inconsciente social faz parte dessa significação. Então eu convido a todos para que possamos iniciar essa nova jornada a partir da psicanálise social, né? Agora sobre o inconsciente social e sobre a patologia da normalidade, né? Que a partir desse momento, dessa expansão da cultura de ódio, a gente tem percebido um caráter de orientação necrofílica, que nós vamos abordar aqui, vamos dar as origens desse termo e por que esse termo é importante dentro da psicanálise humanista e por que na psicanálise social ela é importante, né? Então, vamos também pensar sobre a questão de por que os líderes de orientação de caráter social narcísico eles estão cada vez mais sendo eleitos. Por exemplo, Milei na Argentina, Bolsonaro no Brasil, Trump nos Estados Unidos, e pessoas narcísicas como Maduro ficaram tanto tempo, estão tanto tempo governando, né? Então, a partir de amanhã vamos iniciar a patologia da normalidade.